que a atividade está sendo gravada. Luciano, desculpa, Fabiano, eu saí de uma reunião com o Luciano agora. Fabiano, você nos permite, nos autoriza a utilizar a gravação desse evento nas nossas redes, divulgar nas nossas redes? Claro, claro. O Helder falou, inclusive, que tem um canal, né? Isso, depois a gente, ao longo aqui da nossa conversa, a gente também vai disponibilizando essa nossa rede aqui no chat para as pessoas acompanharem. Então, já estamos aqui com 21 pessoas, a gente vai iniciar, então, essa nossa atividade do Ourique Online, Papo de Bar, sem bar. Então, boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui, poder conversar e debater sobre um tema que nos é tão caro, né, que são os estudos sobre gênero na educação física e esportes, né, e aqui nesse bate-papo com o professor Fabiano David, certo, Fabiano? Minha pronúncia é isso mesmo? A gente, então, agradece a presença de todos vocês aqui, né, muito obrigado por estar conosco aqui nesse espaço, né, enriquecendo esse momento de debate, e agradecendo muito ao professor Fabiano David, né, professor licenciado em Educação Física, mestre e doutor em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho, pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do curso de licenciatura da Universidade Federal Fluminense. Nessa universidade, ele lidera um grupo de pesquisa, Relações de Gênero na Educação Física. O professor Fabiano também tem contribuído aí na divulgação da produção de conhecimento com artigos, livros importantes aí para o debate nesse campo, né, nesse campo de estudos sobre gênero. Então, nós ficamos muito agradecidos, viu, Fabiano, com a sua presença aqui conosco, o Oricolete agradece muito. Eu comecei a falar aqui, mas nem me apresentei, gente, desculpa. Eu sou Marcília Silva, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, do campus Florestal, bem-vindo todos e todas e todes, e nesse momento vou estar aqui junto com a Luísa, que tem sido um apoio nessa mediação aqui. Então, Luísa, se a minha internet também falhar, você, por favor, assuma o comando. E o professor Helder, né, que é o líder do nosso grupo, ele está participando hoje de uma banca, Fabiano, eu acho que ele deve ter justificado com você, né, portanto, ele não pôde estar aqui presente conosco, e aí me passou essa tarefa prazerosa de estar aqui e poder mediar aí essa conversa. Para a gente começar, eu queria só pedir aos participantes, né, aos colegas aqui presentes, que mantenham seus microfones desligados, por favor, para que não tenha interferência, né, os cachorros da vizinha aqui estão me atrapalhando. A gente mantém os microfones, então, desligados, fiquem super à vontade para manter as suas câmeras abertas, se quiserem, é um prazer, inclusive, que tenham pessoas aqui para a gente poder compartilhar esse momento, né? Então, fiquem à vontade, se quiserem abrir a câmera, e, ao longo da exposição do professor Fabiano, vocês podem se manifestar no chat, e, num determinado momento, de um tempo da fala dele, nós vamos abrir a inscrição no chat. Então, os colegas do Oricolé vão ajudar aí nessa mediação. Quando abrirmos, então, a inscrição no chat, fiquem à vontade, e a manifestação pode ser de perguntas, né, comentários, pode ser via chat, ou ao final da fala do professor Fabiano, podem também abrir o microfone para essa comunicação, ok? Então, bom trabalho, bom estudo e bom debate para todos nós. Obrigada, viu, Fabiano, pela sua presença, e fique à vontade. Obrigado, Marcília. Aí, Luísa vai compartilhar, né? Assim fica muito melhor, que aí eu me vejo e vejo vocês. Apareceu aí para vocês? Vou olhar mais para frente aqui, porque eu reproduzo numa TV aqui, que aí fica maior. Bom, gente, primeiro queria pedir desculpas pela queda aí, problema técnico na semana passada, espero que a gente possa compensar aí, né? Talvez algumas pessoas não possam
estar presentes hoje, mas estavam semana passada, tem um grupo novo também hoje. Queria agradecer primeiramente ao Helder, que fez um convite já tem uns 2 meses, assim, até a gente conseguir fechar uma data, né? Que uma recomendação que ele me fez fosse que a palestra fosse no horário de reunião do Auricolé, né? Para ter o grupo reunido, e falou um pouquinho da dinâmica, né? Da ideia da roda de conversa, de um bate-papo e tal, e sugeriu essa temática, né? Estudos de gênero na educação física e esporte. Porém, eu sei que eu estou falando com um grupo de estudos do lazer, né? Eu me aproximei da temática do lazer por um tempo, em função de algumas pesquisas em que essa categoria apareceu no discurso assim de informantes, mas eu não sou um profundo conhecedor, né, da teoria do lazer, e aí na roda de conversa eu vou pedir ajuda às universitárias e universitários aí, se eu ficar em dúvida, porque eu ainda sou, como eu disse para o Helder, da geração do Nelson Marcelino, do Geoffrey Dumazedier, do Domênico De Masi, daquele congresso mundial que aconteceu em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, né? Depois eu me afastei um pouco, né? Queria destacar também a importância desse encontro, né, de 2 grupos de pesquisa de estados diferentes, então essa coisa da tecnologia, né, ao mesmo tempo que nos causa uma certa ojeriza, né, principalmente no início da pandemia, nos trouxe alguns benefícios, né, a possibilidade dessa proximidade, mesmo que à distância, né, e dessa comunicação. E da interlocução assim, de 2 GTTs do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né, o Helder faz parte do GTT Lazer, acredito que talvez mais pessoas na sala também façam, né, e eu atualmente no GTT Gênero, e uma das propostas que a gente tem para esse biênio é exatamente essa interlocução com os GTTs que estejam dispostos a fazer um debate de temáticas que possam ter uma troca, né? Então, podemos seguir, Luísa. A palestra eu organizei com o seguinte objetivo, né? Refletir sobre os estudos de gênero a partir da conjuntura que a gente vive hoje, né? Conjuntura histórica, política, social que vivemos hoje, né? Então, para iniciar a conversa, eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos chaves desses estudos e alguns equívocos que têm sido apontados, né? Pelo Agripino Júnior, lá no final dos anos 90, pela Silvana Goellner, agora na virada do século, né? Depois vou partir para uma análise de conjuntura mesmo, falar um pouquinho sobre alguns aspectos que estão acontecendo em relação a esses estudos, né? Principalmente em relação ao debate do gênero e da sexualidade. Então, uma coisa que é importante a gente contextualizar hoje, né? Fazer uma reflexão sobre onde está esse debate na nossa formação inicial em educação física, na graduação, né? E questionar por que é importante, né? Qual a relevância de se debruçar sobre essa temática do gênero e da sexualidade na educação física. E vou finalizar falando um pouquinho sobre os estudos de gênero, destacando uma temática emergente, a título de exemplo, que seriam os estudos das masculinidades, e falar um pouquinho do GTT Gênero do CBCE como uma das instâncias que tem sido um espaço de produção de conhecimento desses estudos no campo da educação física. Bom, aí eu queria começar com essa tirinha, né? Eu não comecei desse jeito da outra vez, mas eu inverti aí a ordem dos slides, né? Essa tirinha de Laerte, ela já tem 12 anos, mas ela permanece atual para aquelas e para aqueles que estão no chão da escola ensinando os nossos conteúdos de ensino, né? E aí eu queria iniciar destacando alguns elementos que a gente pode interpretar nessa tirinha, que é um gênero textual, né, do quadrinho, e primeiro apresenta o futebol como uma prática corporal generificada, né? A partir daquela fala final do último quadrinho, a gente pode marcar o futebol como uma área de reserva masculina na nossa cultura corporal. É um quadrinho que também traz um elemento que os estudos de gênero buscam combater, que é o binarismo de gênero, a noção de que masculino e feminino estão em polos opostos. Então, aí, no caso, o futebol seria algo para os meninos e as meninas restariam outras práticas corporais adequadas ao seu gênero, né, supostamente ao seu gênero. E aí, na nossa história, a ginástica,
as atividades rítmicas, expressivas, têm sido aquelas mais associadas, né, às meninas. E, por fim, uma outra constatação, que é um cruzamento de fronteira de gênero que essa menina faz ao demonstrar habilidade com uma prática corporal a qual não é associada ao feminino, né? Então, ela rompe uma ordem linear sexo, gênero e desejo, que a Judith Butler costuma apontar a necessidade de questionarmos, né? No sentido de não reproduzirmos a noção de que o sexo biológico determina a identidade de gênero e, consequentemente, determina a orientação sexual ou identidade sexual, né? Então, quando essa menina cruza uma fronteira de gênero e, apesar de menina, ela se aproxima de uma identidade masculina ao mostrar habilidade com o futebol, né? Ela rompe essa linearidade, essa suposta linearidade entre sexo, gênero e desejo, ou sexo, identidade de gênero e identidade sexual, né? Então, esse quadrinho é interessante porque, apesar de aparentemente ser direcionado para um público infantil, né, pode ser um material didático que a gente pode usar na escola para problematizar questões de gênero numa perspectiva coeducativa, né? Por exemplo, na inserção do conteúdo de futsal nas aulas de educação física escolar. Bom, a partir dessas 3 inferências, eu já trago, então, alguns elementos dos próximos slides, né? Esse slide que fala sobre o conceito de gênero, né? Um conceito que tem uma origem anglo-saxã, né? Que surge no contexto da segunda onda do movimento feminista, portanto, no final dos anos 60, início dos anos 70, no contexto da contracultura, do movimento hippie, da pílula anticoncepcional, da literatura beat, dos festivais de música como Woodstock, Monterrey, né, dos movimentos estudantis na Europa, né, e se relaciona, então, a um conjunto de significados culturalmente construídos sobre um corpo sexuado. Então, seriam aquelas marcas que são atribuídas a um corpo em função do sexo com o qual esse corpo nasceu. Mas é importante diferenciar gênero e sexo, no sentido de que gênero não é o resultado causal do sexo e nem aparentemente tão fixo quanto este. E aí é importante a gente abrir um parêntese em relação ao entendimento do sexo enquanto um conceito fixo, determinado pela biologia desde o nascimento, né? A própria Judith Butler vai chamar a atenção para o fato da gente não diferenciar o sexo e o gênero simplesmente como o sexo sendo biológico e o gênero sendo cultural, mas pensarmos o sexo também com um viés cultural, uma vez que os sujeitos, hoje, na contemporaneidade, eles possuem agência e interferem na própria anatomia, quando, por exemplo, optam por fazer uma transição de gênero e uma cirurgia de redesignação sexual, né? Então, nesse sentido, na contemporaneidade, mais do que achar que o gênero é a construção social do sexo, a gente deve pensar no sexo também como algo que tem a cultura ao seu redor, digamos assim, né? Aí vem um outro conceito que os estudos de gênero buscam combater, como eu falei ali na análise do quadrinho, né? Que é o rompimento com essa noção binária de gênero, né? Então, a ideia de que masculino é o oposto do feminino, homem é o oposto de mulher, heterossexualidade é o oposto de homossexualidade, força e fragilidade, né? Lembrando, aí pegando emprestado uma reflexão que o Bourdieu traz naquele livro A Dominação Masculina, que esses pares, né, eles trazem internamente uma hierarquia, né? Então, homem, mulher, forte, fraco, hétero, homo. E, dentro desse par binário, a primeira palavra sempre vem como socialmente mais valorizada do que a segunda, e a gente precisa ter essa informação, né? Então, a Guacira Louro, num dos seus livros, lá na página 34, ela escreve: uma das consequências da desconstrução dessa oposição binária reside na possibilidade para que se compreendam e se incluam as diferentes formas de masculinidade e feminilidade. Lembrando aí que a gente precisa interpretar as identidades de uma forma plural, né?
Não existe uma masculinidade e uma feminilidade. Se houvesse, aquela menina que estava no quadrinho, né, dando um chapéu no garotinho, jogando futsal, ela estaria numa feminilidade que não é inteligível dentro desse esquema binário, né? Então, é exatamente o rompimento desse binarismo que vai nos permitir interpretar as diferentes manifestações ou expressões de masculinidades e feminilidades nos corpos de nossas alunas e nossos alunos. Além dessa questão, também tem essa suposta relação linear entre sexo, gênero e desejo, conforme a gente falou, né? Que Judith Butler vai buscar desconstruir, no sentido de que nós não entendemos, não podemos entender que a anatomia dos corpos vai determinar a construção da identidade de gênero dos sujeitos, né? E essa identidade de gênero também não vai determinar a identidade sexual desses sujeitos. Só que, na realidade, o que acontece é o contrário, né? Para quem trabalha, por exemplo, com o ensino da educação física escolar, muitas vezes, quando nós propomos um conteúdo generificado como masculino ou feminino, responsáveis por alunas e alunos, às vezes, vêm até a escola questionar que não querem que, por exemplo, a sua filha participe das aulas de educação física cujo conteúdo seja luta, porque luta é um conteúdo para os meninos e, se ela continuar lutando e se interessar pelas lutas, pode pedir para se inscrever numa academia e a convivência com a prática dessa modalidade pode torná-la uma mulher lésbica, né? Então, isso é um grande equívoco, né? No campo dos estudos de gênero, mais lá fora do que aqui no Brasil, né? Os estudos que relacionam gênero, sexualidade e investigam as questões com atletas gays e lésbicas e entrevistam esses atletas, né? Tendem a coletar discursos que vão na direção de que eu já me autodefinia ou me reconhecia como gay ou como lésbica antes de escolher o futebol, antes de escolher a dança, antes de escolher o softball. Na realidade, eu fui para essas práticas corporais porque ali eu me senti protegido ou protegida. Ali eu me senti acolhido, ali eu não precisei me esconder, né? Então, na realidade, a relação é inversa, né? Eu tenho uma identidade sexual e, por conta disso, me identifico com determinada prática onde eu sei que vou encontrar pessoas iguais a mim, do ponto de vista identitário, e não vou precisar fingir quem não sou. Isso é muito comum, por exemplo, no contexto do futebol de campo no Brasil, ou do rugby, por exemplo, masculino, onde existem vários gays, mas que não podem sair do armário, né? Outras modalidades, isso ocorre de maneira mais leve, né? Como a gente tem visto no caso do vôlei aqui no Brasil, né? Do vôlei masculino e também do vôlei para as mulheres, né? Então, a Guacira Louro também escreve uma coisa importante sobre essa questão, né? Não são as características sexuais, mas é a forma como essas características são representadas ou valorizadas que vai constituir o que é feminino ou masculino numa dada sociedade e um dado momento histórico, né? Então, na realidade, são todas aquelas marcas colocadas sobre um corpo sexuado que vão fazer a diferença e vão caracterizar o que é masculino e o que é feminino, e que vai diferir de tempo para tempo histórico, né? De cultura para cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, no exemplo do futebol de campo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma reserva masculina muito grande, uma associação com a identidade masculina. Mas quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, o futebol de campo é muito mais associado às mulheres. Aos homens é associado o futebol americano, né? E muitos homens que jogam futebol de campo sofrem discriminação, preconceito por aqueles homens que jogam futebol americano, que é considerado mais viril, mais combativo, precisa de mais força, etc., né? Então, três coisas importantes para a gente pensar, né? O conceito de gênero, né? O conceito de binarismo de gênero e a necessidade de romper com essa equação linear sexo, gênero e desejo. A partir daí, né, como eu falei no início, alguns equívocos têm sido apontados no uso desses conceitos, principalmente em estudos da educação física, mais da área biodinâmica, né,
cada programa de mestrado, doutorado tem uma denominação diferente, né? Mas a gente fala assim da área dura, né? Do treinamento, da biomecânica, da fisiologia. Então, algumas coisas que ainda aconteciam nos anos 90, né? E na virada do século XXI, aí, entre 2000 e 2010, a gente pode dizer que seriam a identificação do gênero como sinônimo de sexo. Então, por exemplo, artigos que a gente pegava e analisavam, por exemplo, valências físicas de atletas homens e atletas mulheres, e apresentavam um quadro com gênero feminino e gênero masculino e aqueles valores estatísticos relacionados aos homens e às mulheres, né? Então, uma confusão conceitual aí entre sexo e gênero como sendo uma mesma coisa, né? A mesma coisa em relação à identidade de gênero, que é a maneira como nós nos identificamos enquanto masculinos, femininos, masculinas e femininas, e identidade sexual, que está relacionada à direção que nós damos ao nosso desejo, ao erotismo, a uma pessoa de outro sexo, do mesmo sexo, de ambos os sexos, ou de nenhum sexo, né? Outro equívoco, alguns estudos que se concentravam na ideia dos estereótipos de gênero e dos papéis sexuais, não reconhecendo a agência dos sujeitos na construção das suas identidades, né? Então, estudos que entendiam o sujeito como determinado pela sociedade, né? Então, meninos e meninas que, naturalmente, atenderiam a uma expectativa corporal em relação ao seu gênero, né? Ao contrário daquela menininha do quadrinho que a gente iniciou a palestra, né? Aquela ali tem uma agência própria, né? Ela não está disposta a ficar sentada olhando os meninos jogando bola. Ela joga, tem habilidade e apresenta isso para um menino que fica irritado e tira a bola dela, já que não consegue dominá-la, né? Então, essa era uma outra questão. E, por fim, uma noção equivocada que existia de que estudar gênero era a mesma coisa que estudar mulheres, né? Obviamente, os estudos de gênero, eles emergem dos estudos feministas, né? Mas, quando a gente pensa o conceito de gênero como conceito relacional, é impossível pensar gênero sem pensar sobre as relações entre homens e mulheres num determinado contexto histórico, social, político. Então, a gente pode fazer um estudo sobre mulheres, por exemplo, história das mulheres, sem usar o gênero como uma categoria de análise para contar essa história. Assim como a gente pode fazer um estudo sobre as práticas de exclusão das meninas na escola, sem necessariamente apontar o gênero como uma categoria de exclusão, e sim a habilidade motora, por exemplo, né? Então, estudar gênero é estudar mulheres, estudar homens, estudar pessoas trans, estudar esses grupos em interseção, né? Porque eles estão convivendo na contemporaneidade, no mundo em que nós estamos inseridos. E aí, queria iniciar uma análise aí do que a gente tem visto, né? Primeiro, queria chamar a atenção para o momento histórico e político, inevitável a gente falar de uma forma desengajada nesse momento, né? Então, a gente está atravessando um momento em que um termo chamado ideologia de gênero, né, foi pautado como um termo ameaçador, que tornou muitas vezes docentes inimigos dos discentes, né, das alunas, dos alunos e da instituição escolar, por conta de utilizar a religião como um critério, uma justificativa, um argumento para dizer que abordar gênero na escola significa abordar uma ideologia que ameaça a família tradicional, interpretada aí como aquela família constituída pela biologia de um homem e de uma mulher que procriam e têm filhos e filhas, né? E desconsiderando, obviamente, todas as possibilidades de conjugalidades e de famílias que existem hoje na sociedade brasileira e mundo afora, né? Então, esse discurso da ideologia de gênero, ele emerge de uma maneira contundente entre grupos na Câmara dos Deputados e Deputadas e também no Senado Federal, e pressiona, né, as votações, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, da Base Nacional Comum Curricular, de diretrizes curriculares nacionais,
para que os termos gênero, sexualidade, identidade sexual, diversidade sexual sejam suprimidos. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, nas suas versões preliminares, os termos gênero, sexualidade, identidade de gênero estavam lá, mas foram suprimidos da versão final. O mesmo ocorreu com a BNCC, e, recentemente, né, nos últimos 4 anos, a gente tem visto uma certa vigilância e até censura para que termos como gênero e sexualidade não sejam pautados em itens de prova do Enem, né? Assim como ditadura, que é negada na nossa história nos últimos 4 anos, né? Então, o Enem acabou se tornando um alvo desses grupos, né, que defendem essa ideologia de gênero ataca a família tradicional e não deve ser abordada na escola. Quando, na realidade, o que a gente propõe abordar na escola é o gênero e a sexualidade, porque atravessa os corpos de meninos e meninas e, na maior parte das vezes, são marcadores que geram práticas discriminatórias, constroem estereótipos e, muitas vezes, violência tanto simbólica quanto física, né? Então, é importante a gente diferenciar o que é abordar o gênero e a sexualidade como temas dentro de uma escola e o que esses grupos falam na direção de uma suposta ideologia de gênero, que é um conceito inexistente nos estudos de gênero, né? Bom, a partir daí a gente vê uma série de projetos de leis e leis nos níveis federal, estaduais e municipais, né, que tentam criminalizar essa abordagem nas escolas, a gente vai falar um pouco disso, e é importante chamar a atenção de que silenciar esse debate contribui para a manutenção da violência que existe dentro das escolas, principalmente entre alunas, alunos e alunos LGBTIA+, né, que acabam evadindo da escola, porque a escola passa a ser um espaço hostil para esse grupo. Tá? Então, nesse slide, a gente tem algumas notícias, né? Eu coloquei umas 3 novas aí, da semana passada para essa, porque outras eram de 2020 ou 2019, né? Mas projeto proibição de ideologia de gênero em escolas de Vinhedo é de 2022, projeto contra ideologia de gênero recebe pareceres favoráveis em São José, interior de São Paulo, também em 2022, ideologia de gênero como o clã Bolsonaro usa a internet para atacar LGBTIs, né? Ministérios do governo atual também proibindo a ideologia de gênero nas escolas, ministras, né, apontando que iriam criar canais para denunciar professoras e professores que abordassem essa temática na escola, né? O próprio Ministério da Educação, né, se direcionando a criar um projeto de lei contra a ideologia de gênero e a ideia de que haveria um Enem com a cara do atual governo, ou seja, um Enem que não falasse sobre ditadura, nos itens de história, que não falasse sobre gênero, nos itens de ciências ou nos itens de educação física, e por aí vai. Então, esses são só alguns dos exemplos, né? E aí eu queria trazer 2 relatórios que são importantes para quem se interessa pela temática. Esse da ABGLT, também feito com a Secretaria Estadual do Paraná, que foi uma pesquisa com mais de 1.000 discentes de 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, todas elas se autodeclarando LGBTIA+, né, matriculados na educação básica, com faixa etária entre 13 e 21 anos. Esse relatório relata as experiências desses adolescentes LGBTIA+, nos ambientes educacionais. E aí, no próximo slide, eu queria destacar 2 dados só do relatório, mas sugiro para quem tiver curiosidade ler esse relatório na íntegra, porque ele traz dados muito importantes. Então, quando esses informantes foram questionados sobre a insegurança na escola, né, eles apontam, por exemplo, que faltam de 4 a 6 dias por semana na escola por serem LGBTIA+, e não se sentirem seguros. Isso equivale a 16% desses estudantes LGBTIA+, e equivale a mais ou menos 1 semana letiva por mês de falta na escola, né, que é o limite, né, os 25% de faltas. Quando perguntado sobre os espaços, e aí que é mais importante para nós,
Os espaços em que eles se sentem e elas se sentem mais inseguros aparecem banheiros, aulas de educação física, instalações esportivas e os vestiários, que são os espaços que a educação física escolar utiliza, né? Então, veja como é importante a educação física escolar, enquanto um componente curricular, abordar essa discussão e não invisibilizar a violência de gênero durante as aulas, né? Uma violência que muitas vezes acontece no banheiro, quando a gente pensa naquele banheiro que é só para fazer as necessidades, né? Mas também no vestiário, que já é aquele banheiro com mais infraestrutura, onde se troca de roupa, né? Antes e às vezes depois da educação física, naquelas escolas que têm essa infraestrutura, né? Mas essa violência a gente sabe que ocorre também na quadra, na subida e na descida para a sala de aula, na entrada da escola, nos tempos da escola, né, como recreio e outros espaços. Bom, um outro relatório que eu queria trazer, que é mais recente, o da BGLT de 2016, esse aí foi feito em 2021, divulgado esse ano, é o da Human Rights Watch. Eles fizeram um levantamento durante a pandemia sobre os ataques à educação brasileira no que diz respeito à educação sobre gênero e sexualidade. Foi divulgado no site aí da entidade no dia 12 de maio desse ano, né? Então, é bem recente, é um relatório de 77 páginas, que também vale a pena a gente ler na íntegra, né? Ele se chama Tenho Medo, esse era o objetivo deles. Esse é um recorte de fala de uma das informantes que é entrevistada e que aparece nos estudos de caso que tem no final do relatório. Tem 6 estudos de caso em estados diferentes aí do Brasil, né? E aí queria mostrar alguns dados, rapidamente, que esse relatório traz, né? Ele fez uma análise documental de 217 projetos de leis, tanto federais quanto estaduais e municipais, fez 56 entrevistas com docentes e pessoas que trabalham com educação em 10 estados diferentes do Brasil, todas online em função da pandemia de Covid, né? Esses 217 projetos de leis são projetos que visam proibir ou criminalizar a abordagem da educação de gênero e sexualidade na educação brasileira, né? E aí, quando a gente vai olhar em nível federal, estadual e municipal, a gente encontra 47 projetos de leis aprovados, 20 em nível municipal, 1 em nível estadual, no Ceará, e os outros 26 em trâmite. Ainda não foram aprovados, mas em trâmite. Todos os outros já foram reprovados. Em nível federal, foram 17 arquivados ou reprovados pelo STF. Em nível estadual, 31 projetos de leis entre 2014 e 2019 foram construídos em 16 estados. Um foi aprovado, está em vigor no Ceará, e outros 8 projetos de leis ainda estão em trâmite. Os demais estão arquivados, ou seja, já foram analisados e foram arquivados, tudo tende a crer que serão, não entrarão, né, em vigor. Mas em nível municipal é onde mais assusta. Nos municípios com população entre 17 mil e acho que 800 mil habitantes, existem 20 projetos de leis aprovados em vigor nesses estados que estão aí entre parênteses. Então, vocês imaginem vocês serem professoras ou professores em redes municipais de ensino nesses 20 municípios, né? Como você pode ser enquadrado ou enquadrado, né, dentro de uma lei por ter abordado gênero e ou sexualidade ao ensinar os seus conteúdos de ensino na escola, tá? Então, isso é bem alarmante e tende a piorar se nós tivermos uma reeleição, né, nos próximos 4 anos, né? Então, estejamos atentos, né, a essas questões, porque elas afetam diretamente a nossa intervenção pedagógica, por enquanto na escola, mas pode chegar às universidades, né? Eu mesmo ministro uma disciplina de gênero, estudos de gênero na educação física brasileira, e eu nunca tive ninguém filmando a minha aula, mas eu já tive pessoas perguntando se podiam filmar a minha aula ou fotografar os meus slides, na época em que o Escola Sem Partido, que é um desses 217 projetos, estava muito em voga, né? Muitas pessoas estavam falando sobre ele. Acho que alguém levantou a mão, né?
Fabiana, nós vamos deixar para o final, eu já estou conversando com ela aqui, fica à vontade, tá? Então tá bom. Pode passar, Luísa. Passando aí para a formação inicial em educação física, a gente teve um avanço, né, no governo anterior, em 2015, com a resolução número 2, que garantia para todos os cursos de licenciatura e para a pedagogia que conhecimentos sobre diversidades étnico-racial, de gênero e sexual estivessem presentes nos cursos de licenciatura. Isso estava presente na DCN de 2015, na resolução número 2, né, dessa DCN. Isso fez com que muitos cursos, inclusive, naquele momento, repensasse sua matriz curricular. Isso ocorreu, por exemplo, aqui na Universidade Federal Fluminense, e, em função desse artigo da DCN, por exemplo, a disciplina que eu ministro hoje, que é obrigatória, se tornou obrigatória, ela era optativa. E aí, para garantir que todos e todas tivessem acesso ao conhecimento sobre gênero e sexualidade, a gente passou a tornar a disciplina obrigatória. Porém, no próximo slide, a gente vai ter uma outra resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de dezembro de 2019, já do atual governo, que no seu capítulo 3, da organização curricular dos cursos superiores para a formação docente, né, e aí está as licenciaturas e a pedagogia, aparece lá que deve-se valorizar a diversidade, os direitos humanos e a democracia. Não se fala mais em gênero, não se fala mais em sexualidade, não se fala mais em diversidade sexual, não se fala mais em identidade sexual, né? E quando a gente chega no capítulo 4, né, nos artigos 1 e 9, a gente tem termos como sociedade livre, justa, democrática, inclusiva, valorização da diversidade, combate a preconceito de qualquer natureza, mas não se fala que preconceitos são, quais são os marcadores sociais que fazem com que estereótipos e preconceitos circulem na educação, né? Então, como ocorreu na BNCC, também ocorreu nessa nova DCN, né? Termos como gênero e sexualidade foram suprimidos, invisibilizados por termos mais genéricos, né? E aí a gente fez um estudo em 2019, tem outros estudos, inclusive um feito em Minas Gerais por Ramalho e colaboradores, foi publicado recentemente na revista Motrivivência, né, sobre a presença desse debate na formação inicial. Aqui no Rio, orientei uma pesquisa que fez uma análise da matriz curricular da UERJ, da Rural, da UFRJ e da UF, e nós identificamos apenas 4 disciplinas em 3 dessas instituições, né? Sendo que dessas 4 disciplinas, 2 são optativas, portanto, a grande maioria do corpo discente não se matricula, né? A não ser que precise daqueles créditos para integralizar a carga horária final do curso, né? Gênero e sexualidade na escola é uma disciplina optativa no curso de Educação Física da UF, estudos de gênero na Educação Física Brasileira é uma disciplina obrigatória, que se tornou obrigatória em função daquela resolução número 2 de 2015. Núcleo de Ensino e Pesquisa 1, Corpo, Cultura e Sociedade, na Rural, aqui no Rio, é uma disciplina obrigatória que tem uma unidade didática que debate gênero, mas a disciplina, na sua integralidade, não discute gênero. E Gênero e Sexualidade na Educação Física e no Esporte é uma disciplina optativa também oferecida no curso de Educação Física da UFRJ. Acho que tanto na licenciatura quanto no bacharelado. É importante a gente pensar sobre isso, porque isso gera uma lacuna na formação e uma falta de ferramentas para professoras e professores tematizarem isso a partir do ensino dos seus conteúdos. Isso só faz com que a gente silencie essa prática de exclusão, práticas discriminatórias, e tente resolver os conflitos quando eles ocorrem. Quando há um xingamento, quando há um empurrão, né? Quando há uma fala homofóbica, preconceituosa, mas não há uma intencionalidade pedagógica, não há um planejamento para se tematizar o gênero e a sexualidade a partir do ensino dos conteúdos da educação física escolar. E por que, então, abordar essa discussão na educação física, né? Aí eu trago 5 questões que eu acho importantes, né? Primeiro, garantir uma formação humana e inclusiva. Inclusiva no sentido de explicitar os marcadores sociais de diferença, não só de gênero e sexualidade, mas também étnico-raciais,
de religião, de padrões de corpo, de geografia, de onde essas crianças vêm na cidade para a escola, porque muitas são discriminadas em função do local onde moram e de onde se deslocam, né? Isso também acontece na universidade. Um outro aspecto importante, a gente garantir a função da escola enquanto um espaço de transformação social, não no sentido ingênuo de achar que a escola vai corrigir todas as mazelas sociais, mas no sentido de que a escola pode ser um aparelho contra-hegemônico que pode, sim, formar pessoas reflexivas, questionadoras, que reivindiquem seus direitos e tenham agência e adotem ações afirmativas no cotidiano, depois que egressam da escola, né? Mas já dentro da escola, a gente já vê hoje alunos do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano e do ensino médio, com uma pauta afirmativa muito forte, né, em algumas escolas. Uma outra coisa que eu acho importante é a necessidade de combater a violência contra alunas, alunos e alunes LGBTIA+, né? Porque esse grupo tende a evadir da escola e não concluir sequer o ensino médio, né? Por causa da violência, né? Por causa do bullying homofóbico, por causa do cyberbullying, por causa de uma violência invisibilizada dentro dos banheiros e vestiários, né? Ou na tela do celular pelas redes sociais, né? Então, muitas pessoas desse grupo acabam evadindo, conforme a gente viu no relatório ali da BGLT nos slides anteriores, né? Também pela necessidade de romper essa falsa relação de causa e efeito entre sexo biológico, identidade de gênero e identidade sexual, né? No sentido de que essa linearidade produz gêneros inteligíveis, masculino, feminino, heterossexual, homossexual, dentro de uma matriz que tenta garantir uma norma e tenta normalizar todas, todos e todes que fogem dessa norma, né, no sentido da correção, né, para que sejam heterossexuais, para que tenham uma identidade de gênero coerente com o sexo com o qual nasceu, né? E como a gente já viu ali no início, né, da fala hoje, né, nem sempre a nossa identidade de gênero é coerente com o sexo com o qual nascemos, às vezes as pessoas não se identificam com o sexo com o qual nasceram e se identificam como uma pessoa trans, né? E, principalmente, a especificidade dos conteúdos, dos conhecimentos da educação física, né? Historicamente, muitos dos nossos conteúdos foram socialmente generificados como masculinos e ou femininos, de uma maneira polarizada. A gente precisa desconstruir isso. Então, esses conteúdos são um prato cheio para a gente tematizar questões de gênero. Aquele quadrinho que eu apresentei no início da fala hoje pode ser um material didático para eu trabalhar do 1º ao 5º ano, quando eu apresentar jogos de invasão, por exemplo, né? Ou do 6º ao 9º ano, quando eu trabalhar com conteúdo de futsal propriamente, né? Então, quadrinhos, animações, né? Curta-metragens, né? Longa-metragens podem ser utilizados no ensino médio, né? Como atividades que têm uma estratégia de sensibilização das turmas para que a gente possa problematizar essas temáticas, não gratuitamente, mas através dos nossos conteúdos e de forma planejada, com uma intencionalidade pedagógica, não somente quando ocorre um conflito na aula, tá? E aí, passando para algumas influências, né, nos estudos de gênero no Brasil, a gente tem 3 teóricas bastante importantes para quem está começando a se interessar pelos estudos de gênero, que são a Joan Scott, que é uma historiadora, a Guacira Louro, que muita gente conhece, né? É uma professora aposentada da Federal do Rio Grande do Sul, orientou a Silvana Guelner, escreve, gosto muito da escrita dela, né? Para a gente acessar esses conceitos chaves e essas reflexões sobre gênero, corpo, sexualidade na educação. E a Guacira, por já ter orientado pessoas da educação física, ela tem uns insights, inclusive tem um capítulo de um dos livros dela que ela fala sobre a construção escolar das diferenças, em que ela cita a educação física escolar como um exemplo dentro da escola, onde essas desigualdades de gênero encontram um espaço ideal, digamos assim, em função dos conteúdos de ensino, né? E a Judith Butler, com esse livro Problemas de Gênero, que é uma filósofa estadunidense que trouxe uma série de reflexões, né,
dentro desses estudos, que avançou em relação a algumas discussões que já vinham sendo feitas, né? Além dessas 3 autoras, há várias outras autoras e autores, né, que a gente não tem espaço aqui, mas digamos que são autoras clássicas, que é importante a gente ler para iniciar, para se introduzir dentro desses estudos. E pensando aí nos estudos aqui no Brasil, a gente pode dizer que eles iniciam no finalzinho da década de 80, né, e começam a ter uma difusão na década de 90, mas ainda eram estudos de gênero muito focalizados na educação física escolar, na discussão do formato das aulas, separadas por sexo, ou aulas mistas, e lá no final da década de 90, com a Maria do Carmo Saraiva, uma professora da Federal de Santa Catarina, a gente começou a se aproximar do conceito de aulas coeducativas, né, que tinham a intenção de problematizar as questões de gênero a partir do ensino dos conteúdos. Mas é a partir do século XXI que a gente pode dizer que na educação física brasileira se consolida esses estudos a partir dos programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, no Sul e Sudeste, e depois nas outras 3 regiões do Brasil, no aumento do número de grupos de pesquisa que estudam gênero e sexualidade dentro da educação física, do esporte, do lazer, das ciências do esporte, e dos grupos de trabalho temático, né? E aí, no final, eu vou falar um pouquinho do GTT dentro do CBCE, né? A gente identifica hoje, a gente não identifica tanto aqueles equívocos conceituais que eu apontei lá em cima, que apareciam mais na década de 90. Hoje a gente já vê mais um uso adequado da dimensão relacional do gênero, da contestação dessa ordem supostamente linear, sexo, gênero, desejo, né? De um combate ao binarismo de gênero e de uma ampliação das abordagens teóricas. Então, por exemplo, hoje a gente já vê muitos estudos de gênero que estão trabalhando com a interseccionalidade e estudando gênero na relação com raça, religião e outros marcadores, né? Antes a gente via estudos de gênero com foco nas mulheres, né? Agora a gente já começa a ver outras abordagens, como a teoria queer, a interseccionalidade, uma abordagem pós-estruturalista, que na década de 90 não aparecia tanto, e com a chegada das leituras da Judith Butler e da Guacira Louro passa a se presentificar, né? A gente identifica periódicos que publicam números dedicados a um dossiê sobre gênero e sexualidade. Então, a Arquivos em Movimento, aqui da UFRJ, fez isso. Os cadernos de formação da RBCE publicou 2 números dos cadernos com um dossiê de gênero e sexualidade. A gente tem eventos específicos como Fazendo Gênero, o Corpo, Gênero e Sexualidade, o Desfazendo Gênero, que ocorrem periodicamente, né, alguns de forma bienal, outros de forma anual. Dentro desses eventos, a gente tem simpósios temáticos ou eixos temáticos em estudos de gênero na educação física. Então, por exemplo, no 8º Corpo, Gênero e Sexualidade esse ano, o GTT Gênero propôs um simpósio temático, número 30, que se chamou Práticas Corporais, Diálogos com Gênero, Corpo e Sexualidade. Então, a gente percebe que a nossa discussão está dentro de congressos internacionais de gênero que são multidisciplinares, né? A gente tem uma publicação no formato livro bastante numerosa, né? Aí eu coloco um asterisco ali no 31, porque em função da visibilidade que o futebol para mulheres tem alcançado, né? E aí eu gostaria de abrir um parênteses para parabenizar a professora Silvana Goellner pelo trabalho que ela faz dentro desse tema. A gente tem tantos livros sobre futebol para mulheres, quanto livros sobre estudos de gênero na educação física hoje. Mas aí estão contabilizados mais ou menos 31 livros sobre estudos de gênero. Queria pontuar que desses 31, só 3 foram publicados na década de 90. Todos os demais após o ano 2000, a maioria após 2010 e a maioria coletânea, o que significa que nós temos uma produção que reúne muitos pesquisadores e pesquisadoras. Não são livros de uma única autoria. Isso mostra que tem muita gente pesquisando, que se organiza e propõe uma coletânea para uma editora, né? A gente tem um número cada vez maior de pessoas se doutorando ou fazendo mestrado
defendendo dissertações e teses dentro dessa temática, e temos temáticas emergentes, né? A gente teve aquelas temáticas que foram mais pesquisadas nos anos 90, na primeira década do ano 2000, e hoje eu destacaria duas temáticas emergentes, que é a da sexualidade, que aparece principalmente em 2017, já tinha produção anterior, tá? Mas quando a Unijuí publica o livro Educação Física e Sexualidade, organizado pela Priscila Dornelles, a Maria Simone Schwengber e a Ileana Venitz, com pessoas do Comitê Científico do GTT Gênero, isso deu visibilidade à discussão sobre gênero e sexualidade, né? E depois a gente teve um outro livro sobre teoria queer e esporte, publicado por uma outra editora, pelo professor Eric Giuseppe e Alan Camargo, se não me engano, que organizaram, tá? Não lembro todos de cabeça. E nós temos aí também livros sobre estudos das masculinidades, que sempre foi uma temática que também tem ficado à sombra. A gente tem 3 títulos, né, publicados entre 2008 e 2010. Pode passar, Luísa, por favor. Que são livros que inauguraram essa discussão de gênero, no meu ponto de vista, num formato relacional e não só com foco nas mulheres. Então, a professora Elane Romero e o professor Eric Pereira publicam O Universo do Corpo, Masculinidades e Feminilidades, em 2008. Depois, o Jorge Nijnik e a Renata Zuzzi publicam Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no Século XXI, e o Nijnik publica outra coletânea, Gênero, Esporte, Masculinidades e Feminilidades. Mas é importante frisar que, no sumário desses livros, há uma seção para estudos de feminilidades e outra para estudos de masculinidade. Então, ainda havia um contexto não binário no sentido de oposição, né? Mas de se identificar masculinidades com os homens e feminilidade com as mulheres. E é importante a gente entender que as identidades de gênero, seja as masculinidades ou feminilidades, podem habitar corpos de homens, de mulheres, de pessoas trans, e não necessariamente só alinhadas com o sexo biológico, né? E, recentemente, eu e o professor Leandro Brito organizamos uma coletânea que teve uma gênese lá em 2018, a partir de debates que surgiram num grupo de pesquisa que eu coordeno na UF, né? A gente começou a discutir capítulos, artigos sobre estudos das masculinidades, por uma demanda do grupo, e eu convoquei, digamos assim, o Leandro a gente pensar em organizar um título, porque havia uma lacuna nessa produção, no formato livro, de um livro sobre estudos das masculinidades. Então, esse é um livro que foi publicado em 2021, com 14 pessoas diferentes, né? É um livro que tem 3 seções, uma relacionada à escola, uma relacionada aos esportes e uma teórica, né? E que discute as masculinidades de maneira ampliada, né? Então, tem textos sobre masculinidades negras, tem um capítulo que fala sobre as masculinidades nos corpos de mulheres lutadoras de MMA, né? E tem uma discussão teórica sobre as principais teorias das masculinidades que têm habitado aí os estudos da educação física, né? Ainda pensando nos estudos das masculinidades como um exemplo de uma temática emergente, eu queria destacar 2 levantamentos, um feito pelo Portilho, Brito e Santos, publicado na Motrivivência em 2020, em que fez-se um levantamento, né, dos trabalhos completos e resumos publicados nos anais do Combrás, e de 4.556 trabalhos, só 21 foram classificados como estudos sobre masculinidade na educação física, esporte e lazer. E desses todos, houve um predomínio da teoria da masculinidade hegemônica da Raul Conel. Recentemente, orientei também uma pesquisa do Rômulo, em 2021, que ele fez um levantamento em periódicos dos extratos A1 até B2, né, e de dissertações publicadas entre 2000 e 2021, usando a base de dados no Teses, né? Ele encontrou 4 dissertações sobre estudos de masculinidades apenas e 62 artigos. Esses 62 artigos estão publicados em 11 periódicos, sendo que 4 são em língua inglesa e concentram quase 60% dos artigos publicados. Então, vejam como, em língua portuguesa, a gente ainda tem
pouca produção acadêmica sobre essa temática dentro dos estudos de gênero, né? E quando ele olha esses 62 artigos, apenas 22 abordam a questão das masculinidades em relação com a educação física escolar. E dos 22, 17 estão em língua inglesa, né? E aí, para finalizar, eu queria falar um pouco dos espaços onde a discussão de gênero, né, tem se consolidado, né? E um desses espaços na educação física é o grupo de trabalho gênero, que, como os outros GTTs do CBCE, à exceção do de relações étnico-raciais, que foi o último criado, né, o GTT Gênero foi reivindicado à direção nacional do CBCE em 2005, a partir desse documento que está em tela, que algumas pessoas assinaram. Em 2011, em função de se identificar uma dispersão de estudos de gênero em vários GTTs, foi feita uma nova demanda à direção nacional do CBCE e, finalmente, em 2013, a direção nacional autorizou a criação do GTT Gênero no Combrace, que foi realizado em Brasília. Atualmente, né, o GTT Gênero tem 20 pessoas no comitê científico e tem a coordenação minha com o professor Leandro Brito, da UFRJ, na coordenação adjunta. E dentro desse comitê científico, a gente tem uma comissão de divulgação que tem produzido um material para um perfil no Instagram para dar mais visibilidade ao GTT. Pode passar, Luísa. Então, aí tem alguns prints, né, do que essa comissão tem feito para dar visibilidade às pessoas que, na realidade, têm produzido conhecimento na área de gênero, ou porque estão no comitê científico desde da primeira coordenação, né, ou porque, na realidade, estudam gênero na educação física desde o final dos anos 80. Então, à esquerda, a gente tem uma partezinha aí do comitê científico, né, e à direita aí a gente tem a primeira gestão, que foi a professora Silvana Goelner com a professora Ludmila Mourão, da UFJF, professora Silvana da URGS, né? A segunda gestão com a professora Helena Altman, da Unicamp, e a professora Maria Simone Schwengber, da Unijuí. A terceira gestão, que na realidade durou 4 anos, né, porque foi reeleita, foi com a professora Ileana Venetz, professora da UFES, e a professora Viviane Teixeira, da Unemat, e atualmente eu, da Universidade Federal Fluminense, e o Leandro Brito, da UFRJ. Essa comissão tem buscado também dar visibilidade à produção acadêmica dos estudos de gênero, né, dentro do campo da educação física. Então, quando a gente entra aí no Instagram do GTT, a gente encontra algumas dicas de leitura, entre elas, ali embaixo, na primeira linha, está esse livro Educação Física e Sexualidade, publicado pela Unijuí em 2017, que eu fiz menção, né? Na segunda linha, tem os 2 volumes do dossiê sobre gênero e sexualidade dos cadernos de formação da RBCE. Esse dossiê reúne textos do Comitê Científico do GTT Gênero, e, na sequência, essa comissão tem publicado dicas de artigos sobre gênero que integrantes do comitê têm publicado nos últimos 2, 3 anos. Por fim, eu queria chamar a atenção para o aumento da produção acadêmica dentro do CBCE, no que tange a esses estudos. A gente percebe ali que até 2009 a gente encontrava estudos de gênero em vários GTTs dispersos, e a partir da criação do GTT 7, que é o GTT Gênero, a gente começa a ter um aumento bastante expressivo no número de trabalhos encaminhados ao evento. Lembrando que, para quem frequenta o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, nem sempre a gente pode ter aceite de todos os trabalhos, né? Então, tem um aceite com prioridade, e muitas vezes a gente não consegue ter todos os trabalhos apresentados porque a gente não tem espaço físico e tempo naqueles 5 dias de evento, né? Então, a gente teve um aumento aí até 2019, em 2021 o evento foi remoto, teve essa questão de tempo, né, do número de salas e número de dias do evento, e aí teve uma quedazinha ali no número de trabalhos. E aí queria finalizar a minha fala com uma citação da Guacira Louro, que eu acho fundamental para quem está no chão da escola,
e para quem tem preocupação em abordar e problematizar as questões de gênero na conjuntura atual, né? Então, a Guacira fala o seguinte: o grande desafio não é apenas assumir que as posições de gênero e sexuais se multiplicaram, mas admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas. Último. Aí, constantemente atravessadas, e o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é a fronteira. Escola, currículos, educadoras e educadores mostram-se perplexos, desafiados por questões para as quais pareciam ter respostas seguras e estáveis, né? Isso é muito importante, porque hoje, para quem está dentro da escola, eu particularmente, eu atuo também com estágio supervisionado e levo meus estudantes para atuarem de primeiro ao quinto ano, acompanho as aulas e já identifico nos anos iniciais meninos e meninas com ações afirmativas, né, sem preocupação de serem lidos como homossexuais, gays ou lésbicas, e reivindicando o direito de participar de determinadas práticas corporais que, para a sociedade, eles e elas não deveriam se envolver, né? E a gente precisa encarar isso e entender que isso está presente, né? Ainda que a BNCC invisibilize, ainda que as diretrizes curriculares nacionais invisibilizem, ainda que, por enquanto, o Enem esteja sendo obrigado a não pautar, né? Ainda que haja movimentos superconservadores que estejam vigiando, né, e tentando criminalizar a abordagem do gênero, como o relatório da Human Rights Watch aponta, a gente precisa garantir o direito de abordar essa temática, porque meninos e meninas sofrem violência diária na escola e muitas vezes evadem, não concluem o ensino fundamental, a educação básica, por uma questão de um marcador social de diferença, né? Então, queria mais uma vez agradecer o Oricolé, né, convidar todo mundo para conhecer o Instagram do GTT Gênero e dialogar conosco, e, enfim, agradecer a Marcília, que hoje está no lugar do Helder, né? E a Luísa, que estava tanto semana passada como essa semana, que auxiliou aí, e as pessoas que acompanharam aí a fala até o final, o meu agradecimento aí para a gente fazer uma rodinha de conversa. Fabiano, a gente que agradece você por essa oportunidade, viu? E muito gostoso isso, porque semana passada também eu estava presente, e você inverteu aí a produção da sua fala, Sim. e como ela foi importante, assim, eu fiquei aqui matutando sempre aqui a respeito do que eu havia visto do seu apontamento, principalmente em relação aos marcos legais, né? Sim. E como você inverteu essa fala, como isso foi instigante. Então, nós que agradecemos você. A princípio, a gente está aqui, Fabiano, com 2 inscrições. Uhum. Eu me coloquei aqui, a Luísa, e agora a Letícia também se coloca aqui, então eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente iniciar essa conversa. Tá você bom. acha interessante? Somos 3, a princípio, você acha interessante bloco, Fabiano? Acho que a gente aproveita melhor o tempo. Eu também acredito nisso. Então, vamos lá. Primeiro, você faz você comentou, né? Eu transitei no lazer por um período, mas como é importante a gente ouvir o que você traz associando ao que a gente tem discutido sobre os estudos do lazer, né? No campo dos estudos do lazer. E você disse assim, e terminou a sua fala agora falando desse seu olhar para esses sujeitos que estão na escola e como que esses sujeitos têm se posicionado e empoderado, né, em relação às questões de gênero, de orientação sexual, e isso é muito importante, porque a gente percebe que o processo da escola, ele é muito importante, mas não é só ele, né? Esses sujeitos, eles têm passado por esferas de aprendizagem fora dos muros das escolas, e essas esferas, o lazer é uma delas, né? Uma dessas esferas. A gente vê, por exemplo, famílias, né, levando as crianças para movimentos aí sociais, né, parada gay, e outros tantos movimentos, festival de fanfarra,
movimentos que trazem essa pauta, né, para discussão. Isso é muito importante. E aí eu queria comentar com você o seguinte, assim, para a gente conversar um pouco. Eu orientei 2 trabalhos aqui na UFV-CAF, o Breno e a Jacira, que fizeram um trabalho tanto em relação às questões de gênero quanto de orientação sexual, de como os professores lidam com isso nos seus processos educativos, né, nas suas ações educativas. Então, a Jaciara, ela teve respondentes das várias áreas dos componentes curriculares, né, das escolas, geografia, química, física, biologia, educação física, a respeito disso, e o Breno Romano trabalhou especificamente com os professores de educação física, né, para entender como os professores tratam essas questões nas suas ações educativas. E os professores, na sua grande maioria mesmo, quando dizem, alguns negam o trato dessas questões, e outros, quando dizem tratar, ficam nessa lógica desses atravessamentos durante a aula, do chamar a atenção do menino por ter se manifestado de alguma forma desrespeitosa com o colega, fica muito nesse sentido, e não como uma pauta mesmo dentro dos seus planejamentos, né? Como uma questão dentro dos seus planejamentos. E a gente vê agora, com essa questão, né, da BNCC, e aí agora também impactados pela formação de professores e professoras, que é a BNC Formação, que ainda que ela tenha dado agora uma estagnada, mas a resolução 2 de 2019, ela de uma certa forma, ela já impactou a construção de currículos de formação inicial, né, de professores e professoras. E a BNCC, ela já está implantada na escola, ela já foi, e aí eu chamo de implantada mesmo, porque ela foi unidirecional, ela foi top-down, né? Ela não teve uma discussão. E aí eu queria que você comentasse um pouco, a partir dessa sua experiência, Fabiano, como professor de um curso inicial, né, de formação de professores e professoras, como que você tem visto essas questões, porque olhando aqui, esse momento da resolução 2 de 2019, foi o momento da gente olhar para os nossos cursos, né? Eu estou aqui há 4 anos na UFV, há 1 ano assumi a coordenação de curso. Nesse momento, nesse caos que a gente está vivendo, tanto do remoto quanto dessas mudanças, né? E aí, quando a gente olha para o nosso curso, a gente vê que essas questões, elas estão pontuadas em alguns sujeitos e não no currículo como um currículo prescrito, né? Fica em ações individuais, no trato das disciplinas, a partir do professor e daquilo que ele diz dar conta de fazer, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco dessa sua perspectiva em relação a essa formação de professores e professoras, principalmente da nossa área de conhecimento, né, da educação física. E muito obrigada, viu, Fabiano? E aí, logo em seguida, Luísa e depois Letícia. Vocês me ouvem, gente? Então... Luísa, você anotou muita coisa. Você viu? Meu caderninho está aqui, ó. Então, Fabiano, primeiramente queria agradecer, né, a fala, foi muito interessante, e o meu objeto de estudo hoje é gênero, né? Eu estou no doutorado com o Helder, e estudo mulheres gestoras. Então, isso tem perpassado, essa questão da sexualidade, do gênero, do sexo, essas construções sociais, tem perpassado muito as minhas reflexões. E eu venho da graduação em História, eu não sou da Educação Física. Então, da forma como você disse sobre o lazer, né, que você tem outra perspectiva de estudo sobre a questão de gênero, a minha é o outro lado, né, digamos assim. Então, isso que você traz, essas reflexões da educação física, são muito interessantes para mim, porque são coisas que eu percebo, mas não estudo, né? E como que, aí, na verdade, eu quero fazer só 2 comentários, e não especificamente perguntas, é que quando você falou sobre a questão da legislação, né, da questão da ideologia de gênero e como que a gente, isso tudo que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, eu queria complementar para a área da cultura, que é a minha área de atuação, que hoje existe uma
uma instrução normativa que proíbe qualquer projeto que tenha recursos via lei federal de incentivo que use a linguagem neutra, seja em vídeo, seja em ações educativas, seja em atendimento de público. Então, como que esse silenciamento, ele perpassa, é uma política de governo mesmo, e como que ele perpassa outros espaços que não só a escola, não só a questão da legislação que está envolvida com o ensino propriamente dito, né? E a cultura e a educação são lugares que têm sofrido muito isso, porque são lugares, talvez, tradicionalmente progressistas. Então, entendo que são locais onde essas intervenções aconteçam com uma forma mais contundente e explícita, digamos assim. E quando você trouxe, o segundo ponto, quando você trouxe aqueles relatórios, né, de pessoas LGBTQIA+, o lugar onde elas se sentem mais inseguras no ambiente escolar, como que tudo que está relacionado aos corpos são os lugares mais inseguros, né? São os lugares que não dá para se esconder, não são os lugares onde eles conseguem se proteger e proteger seus corpos, né? E como que isso bateu para mim, porque nas outras disciplinas, talvez você consiga trabalhar as questões de gênero de forma mais velada. Então, essa legislação, ela não bate diretamente, assim, a meu ver, né, de leigo, de quem não está na escola. Mas que na educação física não, e como ela tem o potencial de reafirmar esses problemas, né, de todas as disciplinas, ela é uma disciplina que reafirma, se não for, não tiver um olhar cuidadoso, né? Então, era mais esses dois comentários mesmo, e agradecer pela... Obrigado, Luísa. Letícia. Oi, boa tarde. Vocês me escutam direitinho? Sim. Ah, que bom, eu não sei o telefone. Mas, primeiro, obrigada. Eu estou com o computador aqui, a televisão aqui, mas obrigada, professor, pela contribuição. Foi muito legal, foi muito importante. Eu sou mestranda aqui do programa, e eu estou na linha de pesquisa Memória e História do Lazer, porque, como a Luísa, também venho da graduação em História. E ali, na minha pesquisa, eu tento discutir sobre as representações de lazer na revista Belo Horizonte, que ela circula aqui na capital, de 33 a 53, e esse o encontro dessas representações com o gênero, sabe? Sempre pensando nessa perspectiva relacional. Eu trabalhei na graduação com uma professora discutindo sobre gênero e discurso da mídia em relação ao uso e comercialização de tráfico de drogas. E aí a gente trabalhou muito mulheres, a gente só trabalhou mulheres, na verdade, a gente fez esse recorte para a questão das feminilidades ali no contexto de uso e comercialização de drogas. E muitas vezes as pessoas perguntavam, mas como é que é com o homem? Mas como que é com o traficante? A gente, às vezes, falava que, enquanto a mulher ela é referenciada pelo gênero, pelas posições ao gênero historicamente atribuídos, o homem já tinha a denominação de traficante, por exemplo, e a denominação traficante não se encaixava na mulher no discurso midiático. E ali eu ficava com muitos questionamentos toda vez que as pessoas perguntavam sobre, mas e a questão do homem? Mas e a questão do homem? E aí eu quis trazer isso para a dissertação. E aí eu quero analisar, então, as representações de lazer, pensando que representações de lazer são essas e como que elas são distribuídas em relação ao gênero, sabe? E a revista, ela tem muitas demarcações de gênero, porque no seu editorial, no seu primeiro editorial, né, então na sua primeira edição, ela se destina à leitora e ela se destina ao leitor. Ela se destina ao leitor que vai chegar em casa cansado e que tudo que ela quer é que ele lhe despende um tempo da sua vida corrida, da sua vida profissional. E para as mulheres que seja um espaço de divertimento, que seja o respiro das mães casamenteiras, essas coisas. Então, assim, é muito separadinho, sabe? E fica... Eu acho que eu não entendo mais a categoria gênero se não for numa perspectiva relacional. Parece que um puxou o outro, sabe? É claro que analisar só as mulheres ou analisar só o contexto e a agência masculina é óbvio que é válida, mas eu estou mais inquieta
com a perspectiva relacional. Eu gostaria de saber se você tem mais contribuições nessa coisa da relação entre os gêneros. Tá, Letícia, só me diz, você está fazendo uma dissertação pesquisando uma revista de 33 a 53. Qual é o nome da revista? Ah, desculpa, é a revista Belo Horizonte. Então, a revista carrega o nome da capital e ela pretende falar sobre as peripécias da cidade que ela carrega o nome. Ah, tá. É uma revista geral, né, de informação. Isso, e ela é da grande imprensa. Tá. Vamos lá. Marcília, obrigado pela pergunta, pelas perguntas, né? Eu vou começar pela da Jaciara e do Breno, porque, coincidentemente, há 15 dias, na disciplina de estudos de gênero na educação física, eu peço uma avaliação no meio da disciplina, que a turma se organize em duplas e entreviste um professor ou professora da educação básica para que faça pelo menos 4 perguntas sobre como eles lidam com as relações de gênero no ensino da educação física. E o roteiro é livre, eu não digo o que tem que ser perguntado, né? Porque a turma já leu alguns textos, a gente já fez alguns debates e tal. E esses dados que você traz, né, de que eles negam a discussão de gênero, ou que tratam numa lógica binária, ou só abordam no momento do conflito, aparecem, sempre aparecem, né? Não muda muito, né? Então, assim, aparece coisa do tipo: não tive isso na minha formação, não sei como abordar, identifico, reconheço, mas recrimino. Então, quando acontece, eu chamo atenção, separo, falo que não pode mais acontecer, né? De 12 entrevistas que esses meus alunos e alunas fizeram 2 semanas atrás, eu me lembro de uma entrevista que era um professor de educação física, respondeu que não tratava essa discussão, porque isso é coisa para a disciplina de ciências, que tem mais relação com ciências e não com educação física. Então, olha como a lacuna da abordagem dessa temática, né? Não só dessa temática, né, mas várias outras, né? A nossa formação precisa ser enxertada aí de muitos debates ainda, né? Faz com que não se saiba como tratar isso no âmbito do ensino dos conteúdos. E aí se ensina o conteúdo pelo conteúdo, né? Então, assim, se ensina o futebol sem perceber que no futebol tem homofobia, que no futebol tem violência de gênero, como a agressão que houve àquela árbitra, né? Ou com desacato em relação às jogadoras, né? Pelas torcidas, ou pela desigualdade salarial entre jogadores e jogadoras. Inclusive, foi um item de prova do Enem, acho que 2 anos atrás, tinha um infográfico da Marta com o Neymar, dizendo: a Marta jogou tantas vezes pela seleção, o Neymar tantas vezes pela seleção, o dobro. A Marta fez mais gols do que o Neymar pela seleção, mas quando você pega o que o Neymar ganha e divide pelo número de gols, e o que ela ganha e divide pelo número de gols, a desigualdade do que vale um gol do Neymar e um gol da Marta é uma coisa assustadora, né? E foi um item do Enem, para o candidato ou a candidata refletir sobre a desigualdade de gênero no futebol e entender o futebol como uma reserva masculina. O gabarito era esse, né? Então, infelizmente, enquanto eu acho que a gente tiver diretrizes curriculares que não enfrentam isso de frente, como a resolução número 2 de 2015 o fazia, mas foi substituída, né? Tomara que venha uma nova aí, né? Alguns cursos estão freando a mudança da sua matriz curricular, esperando que venha algo que revogue a atual DCN, que promove essa entrada num núcleo comum e depois 2 habilitações, né? Vamos ver as cenas dos próximos dias, né? A outra coisa que você falou foi sobre a formação dos professores, né, e professoras. Eu acho que isso tem relação com a questão legal, mas também tem relação com as coordenações. E aí eu posso falar do exemplo da Universidade Federal Fluminense, né? Eu não era da coordenação, mas eu era do NDE.
quando aquela resolução número 2 de 2015 veio. Então, como membro do NDE, eu fui o primeiro a dizer, olha, a disciplina que eu ministro de Estudos de Gênero na Educação Física Brasileira, que é optativa, merece se tornar obrigatória. Eu quero levar isso como ponto de pauta para a reunião de reforma da matriz curricular, em atendimento ao que essa DCN está trazendo. Outra coisa que a gente levantou, não temos uma relação uma disciplina sobre relações étnico-raciais na educação física brasileira. Não existia, nem optativa, entrou no currículo como obrigatória, né? Não tinha uma disciplina de educação física adaptada para portadores não, né? Pessoas com deficiência, agora tem, obrigatória. Tudo em função da resolução número 2 de 2015. Então, aquilo ali mudou a nossa matriz de uma maneira que ela se tornou muito mais inclusiva, né? E isso é ótimo para a formação, né, do corpo docente, porque eles passam por essas disciplinas do 4º período, do 5º período, e já chegam na prática de ensino e identificam como isso ocorre na prática de ensino. Então, eu, do 1º ao 5º ano, no colégio universitário lá da UF, todas as turmas têm crianças, por exemplo, com algum grau do espectro autista, né? Mas eles tiveram uma disciplina que fala sobre essas questões, né? Eles percebem meninos que não querem jogar futebol, não querem jogos de contato, querem pular corda com as meninas, só querem ficar no grupo das meninas, e eles já passaram por uma disciplina no período anterior comigo, discutindo gênero. Então, eles traçam estratégias para problematizar essas questões, para que todos os meninos pulem corda com todas as meninas. Não direcionam uma atividade para aquele menino, né? Mas organizam uma aula com jogos populares, propositalmente, com jogos populares que são associados às meninas. A amarelinha, a corda, o elástico, e os meninos se divertem, né, quando não são convocados a só participar daquele jogo. Não, a aula inteira, todos e todas vão participar dessa sequência de jogos populares, porque eles têm uma história, porque faz parte do patrimônio histórico-cultural de cada região, tem nomes diferentes, regras diferentes, e aí a gente pede para eles criarem variações, enfim. No final, todo mundo pulou corda, todo mundo pulou elástico, sem pensar que isso é de menino ou de menino. Então, esse tipo de aula, que a gente chama de uma aula coeducativa, que tem uma intenção de problematizar questões de gênero, ela, aos poucos, obviamente, ela vai desconstruindo esses binarismos, porque esses meninos e essas meninas tendem a passar para um outro ano escolar sem tantas resistências para se envolverem com algumas práticas corporais que são generificadas aí de uma maneira binária. Luísa, sobre as mulheres gestoras, você falou duas coisas, né? No campo do esporte, eu conheço duas teses de doutorado que são interessantes de olhar, não sei se ajudariam a pesquisa que você está desenvolvendo, mas uma é a tese que até foi publicada como livro, da professora Elza Paiva, e a outra é a tese da professora Gabriela Aragão. As duas trabalharam com mulheres na gestão esportiva. A Gabriela, especificamente, com mulheres treinadoras de alto rendimento. Então, ela entrevistou a Maria Helena Cardoso, do basquete, ela entrevistou umas 8 treinadoras de alto rendimento. E, enfim, uma das questões que eram levantadas é o quanto o espaço da gestão é um espaço masculino, de reserva masculina, em que as mulheres, elas, para serem reconhecidas, muitas vezes elas precisam assumir uma identidade masculina até no tom de voz. Tem que mudar o tom de voz, mudar a vestimenta, né? Mudar o trato com as atletas e os atletas, no caso de equipes masculinas, né? E isso tudo tem que ser considerado. Uma outra pessoa interessante para se pensar é a Aline Pellegrino, que está na Federação Paulista de Futebol, na parte de gestão do futebol para mulheres, né? E que aparece num documentário chamado Minas no Futebol. Tem algumas partes que a Aline dá uma entrevista, né? Faz comentários sobre a trajetória dela como atleta da seleção e como ela foi parar na gestão. Ela está na gestão do futebol para mulheres na Federação Paulista, que é uma das mais estruturadas
e tem um programa, né? Eles convidaram a Aline e falaram, olha, você precisa organizar um campeonato paulista para as mulheres. E aí ela foi atrás dos clubes, dialogou com os clubes e encontrou 17 equipes, o que daria de sobra para organizar um campeonato paulista. Ou seja, as mulheres estavam jogando, só não tinham visibilidade e não tinha uma federação preocupada em olhar para os times desses clubes, né, para organizar um campeonato para mulheres, né. Em relação ao que você falou dos editais, né, é uma coisa absurda, né. O que a gente está atravessando é surreal, né. Quando a gente vê o Ministério da Cultura extinto, né, porque ele foi extinto, e editais sendo reprovados por esse motivo, ou por tematizar questões de gênero e sexualidade também. Não precisa ser só linguagem neutra, não. Muitas peças de teatro, muitos shows, muitos artistas, homens e mulheres, que são considerados, né, identificados como oposição, têm verbas cortadas, projetos não aprovados, né? Enquanto outros que não têm grandes contribuições culturais, digamos assim, para a nossa cultura, seja da música, seja do teatro, são aprovados na atual conjuntura, né? Então, assim, não tem muito o que dizer sobre isso, porque realmente é revoltante, né? A gente torce para que isso mude, porque nunca, desde que eu tenho 48 anos, eu nunca vivi isso. Eu nasci no meio da ditadura, mas era uma criança, não senti na pele o que foi a ditadura, mas eu me lembro de algumas coisas, me lembro da direta já, mas de lá para cá eu nunca pensei que eu iria viver coisas desse tipo, né? De perseguição, vigilância, censura, né? Quando esses debates sobre ideologia de gênero começaram a emergir, a primeira coisa que eu pensei, bom, eu vou ter que parar de dar aula, vou ter que mudar de disciplina, eu não vou mais poder submeter trabalhos para editais de pesquisa, porque não vão ser mais aprovados, né? Eu saí para pós-doutorado na área de História com o Vitor Mello, nem tentei bolsa, porque a temática do pós-doutorado era sobre práticas corporais, homoerotismo e masculinidades na obra de arte do Alair Gomes, né? No conjunto da obra do Alair Gomes, que é um fotógrafo contemporâneo do Brasil. Eu falei, nem vou tentar bolsa na CAPES, porque não vai acontecer na atual conjuntura, né? E aí, Letícia, comentando um pouquinho sobre o que você falou, você mesma já está se debruçando sobre esse material documental e percebendo como ele apresenta a informação da década de 30 a 50 de uma maneira direcionada para o homem ou para a mulher, né? Então, reproduzindo um binarismo de gênero. Mas é importante também a gente pensar que, naquele momento, esse olhar não existia, né? Então, do ponto de vista da história, fica um pouco anacrônico a gente tentar condenar aquele olhar daquele momento com o olhar contemporâneo que a gente tem hoje. Mas é importante a gente sinalizar que aquilo ocorria daquele jeito, naquele recorte histórico, e que isso criou raízes para que até hoje esses binarismos sejam reproduzidos. Eu acho que isso é importante falar, né? Eu não sei se você conhece a tese de doutorado da Silvana Goelner, Bela Feminina e Maternal. Ela fez uma análise da revista Educação Física. Se não me engano, foi uma revista que começou a ser publicada na década de 30 também. Não sei se acabou na década de 50 ou se foi um pouco mais à frente. E ela publicou a tese no formato de livro pela Unijuí, naquela coleção Educação Física. Se chama Bela Feminina e Maternal. Eu não tenho o livro aqui, tá na UF. E é interessante, porque a Silvana ficou muito tempo envolvida com GTT de memória, dentro do CBCE, né? Trabalhou com história das mulheres no esporte, trabalhou com história oral, né? Enfim, fundou o CEM, né? O Centro de Memória, e talvez seja interessante olhar como é que ela analisou essas fontes primárias representadas por essa revista, que era direcionada para orientação de atividades físicas, né?
mas que, quando eram direcionadas às mulheres, eram direcionadas a preparar a mulher para a maternidade, para ter filhos saudáveis, tinha uma relação com a eugenia, um discurso do Estado Novo, era Vargas, né? Então, eu acho que, assim, que eu poderia te dar uma luz seria mais nesse sentido, né? Porque a tendência que a gente tem é que absurdo, como que podiam escrever dessa maneira naquela época? Mas aquela época era assim, né? Não adianta a gente pegar agora uma abordagem pós-estruturalista da teoria de gênero para condenar como uma revista se dirigia às leitoras e leitores na década de 30. Mas é importante sinalizar que aquele binarismo existe até hoje. Existe até hoje, né? A língua portuguesa, a Luísa falou em linguagem neutra, né? Agora, nesse congresso Corpo, Gênero e Sexualidade, teve um curso sobre linguagem não binária. E aí o professor, que eu agora não vou lembrar o nome, né, um linguista, ele foi falando sobre toda uma evolução da linguagem não binária, desde o uso do X ao uso da letra E, né, ao não uso da última vogal, né, a deixar a palavra sem a última vogal. E ele foi falando sobre todas as estratégias para, na realidade, incluir todo mundo. Porque o grande desafio na língua portuguesa, mais do que não marcar no masculino, que é uma tendência da nossa língua, né? Reunião de pais e mestres, né? Se dirigir aos estudantes, né? Então, mais do que não marcar no masculino, é conseguir falar para todos, todos e todes, né? Aí usando aí uma linguagem mais inclusiva. É um desafio, né? Que lá na década de 30 não ia existir, né? Nem na de 40, nem na de 50. E hoje, no jornalismo, por uma questão de norma culta da língua, né? Para algumas pessoas é uma ofensa utilizar essa linguagem neutra. É atacar a língua portuguesa, por exemplo, né? Eu tive que fazer, por exemplo, uma nota explicativa num texto de 2020 da coleção 40 anos do CBCE. Então, uma entidade científica de renome que publicou uma coletânea de cada GTT. Na coletânea do GTT Gênero, eu escrevi um capítulo e usei o X. E aí me solicitaram, né, não o GTT Gênero, nem o CBCE, mas a editora da UFRN, que ajudou a fazer a editoração, me solicitou por que eu usava a linguagem daquela maneira e se eu poderia fazer, então, uma nota de rodapé explicativa para o leitor, para a leitora, para justificar que eu estava usando a linguagem daquela forma, né? Então, até mesmo no meio acadêmico, entre pessoas que estudam gênero, às vezes você precisa fazer essas considerações, né? É um grande desafio aí. Não sei se eu atendi aí as... Nossa, foi ótimo, 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 Fabiano. Obrigada. Fabiano, nós estamos aqui caminhando para 20 para 6. Uma pessoa levantou a mão aqui. A gente pode, na fala, encerrar? O que você... Pode ser? Então, nós temos aqui o Diego, que é nosso colega aqui do Oricolé, levantou a mão. E aí, na fala do Diego, a gente já encerra, né, essa possibilidade de mais inscrições em função... Claro que a gente queria ficar aqui por um bom tempo, mas em função do horário. Diego. Boa tarde, Fabiano. Parabéns pelas discussões apresentadas. Eu sou professor de educação física, né? Estou atuando na educação básica, e minha fala é mais no sentido de buscar alento e talvez possíveis caminhos, porque eu sou um professor que está entrando no espaço de atuação agora, e por mais que eu tenha pouco visto essas discussões de gênero dentro do espaço da formação inicial, eu ainda assim chego com alguma bagagem dentro do espaço escolar, né? Mas ao chegar no espaço escolar, eu me assusto, né, de ver que essas questões elas não são debatidas, não são discutidas, e pelo contrário, né, elas são invisibilizadas, né, e as violências acontecem de forma muito
velada, né? E aí, nas minhas aulas, eu tento adotar essas questões de gênero, e eu tenho visto que pouco tem contribuído para mudar algo dentro lá da escola, né? E aí, nas discussões dos alunos, algo que me chamou a atenção é que, na hora do debate, os alunos eles têm se mostrado por dentro e alinhado com essas discussões, mas no âmbito da prática, eles estão reproduzindo essas violências. E aí, o meu pedido mesmo é para apontar caminhos, né, que eu tento adotar essa perspectiva da coparticipação, mas os alunos apresentam uma certa resistência, e aí, principalmente no ensino médio, em como que eu posso buscar estratégias nesse sentido, né, contra essas resistências. Minha fala é muito nesse sentido mesmo, de buscar possíveis caminhos aí para minha atuação. Uhum. Diego, esse é um trabalho de formiguinha, né? A gente não vai transformar a personalidade desses meninos e meninas que já vêm, ainda mais sendo ensino médio, né? Já vem de uma educação física escolar que muitas vezes separa por sexo, ensina conteúdos diferenciados para meninos e meninas, né? Trata meninos de maneira diferente, no sentido de deixá-los dominar a quadra, enquanto as meninas ficam sentadas na arquibancada assistindo os meninos jogarem, né? É bem difícil no ensino médio você conseguir transformar da água para o vinho a forma como eles, você falou no masculino, mas os meninos, né? Por isso que eu estou usando eles, mudarem radicalmente a forma com que eles pensam as diferenças possíveis, né? Deles com o grupo das meninas, né? Mas, assim, algumas coisas que a coeducação vai propor é que você crie atividades de sensibilização, por exemplo, né? Hoje mesmo na aula eu passei um documentário chamado Minas no Futebol, que tem mais ou menos 1h10, e assim, cai como uma luva no ensino médio. É um documentário sobre um time de meninas do Sub-15 do São Paulo, mostra o cotidiano delas de treino, e os dois treinadores, né, que treinam esse time inscrevem o time numa Copa chamada Moleque Travesso, em São Paulo, só com equipes de meninos, e a equipe das meninas vence a Copa. E isso dá o maior fuzuê, assim, porque os responsáveis, principalmente os homens, os pais da arquibancada, gritavam para os meninos quebrarem as meninas e tal, não sei o quê, porque não admitiam que seus filhos perdessem para um time de meninas. Mas, enfim, elas vencem e depois vai apresentando o cotidiano delas dentro de casa, quem apoia, o pai, a mãe, a avó, quem leva para o treino, quem assiste aos jogos, né? E vai apresentando o cotidiano de treinamento, depois o cotidiano da participação delas no Campeonato Paulista Sub-17. Elas são Sub-15. E aí é nesse contexto que a Aline Pellegrino aparece dando entrevista, falando sobre esse campeonato. E esse time de meninas Sub-15 vence o Campeonato Paulista Sub-17. Então, isso virou um documentário. Tem 1h10, está no YouTube. E, assim, é um conteúdo que você pode utilizar, eu estou dando só um exemplo, tá? Que você pode utilizar numa aula que você tenha 2 tempos seguidos, que você possa ir para uma sala de vídeo, depois fazer um debate, para sensibilizar meninos e meninas sobre a construção social das diferenças de habilidade motora para com o futebol. No caso, o futsal, né? Para, na sequência, numa aula prática, quando você for propor uma vivência conjunta, eles lembrem do que eles viram naquele documentário, do que eles discutiram naquela roda de conversa, e pensem 1000 vezes antes de discriminar uma menina no sentido de não, você não vai jogar no meu time porque você é mulher. Mulher não deve jogar futebol, né? Tá vendo? O jogo não está ocorrendo da maneira como deveria, professor, porque tem menina jogando, a menina não sabe jogar futebol.
é difícil, na minha experiência como professor, que fui de educação básica, né, e agora no estágio na universidade, você vê meninos assumirem uma prática discriminatória tão contundente depois de passar em aulas anteriores por atividade de sensibilização sobre aquele conteúdo, né? Então, isso é só um exemplo que a coeducação propõe, né? Um outro exemplo seria você propor conteúdos. Você é uma professora, para continuar no futebol, você é uma professora e propõe um conteúdo de futsal, só que você passa a ser o modelo para executar os fundamentos para a turma ver, para os meninos da turma verem que você, como mulher professora, tem habilidade para jogar, e para as meninas se espelharem em você e verem que uma professora mulher sabe jogar futebol. Então, eu posso ter vontade de jogar futebol e me sinto acolhida, porque se a professora mulher sabe jogar e demonstra o gesto, ela vai se preocupar comigo, vai olhar para mim. Outra coisa, a gente vai apresentar movimentos novos de um conteúdo, né? Não chamar só os meninos para serem os modelos de execução do movimento, chamar as meninas também. A gente vai organizar equipes, né? Na parte de um jogo, né? Chamar as meninas para organizar as equipes, e não chamar quem vai ser o capitão de cada equipe, como é comum, né? A gente vai trabalhar com um jogo popular ou um jogo esportivo e fala sobre marcação e usa o termo no masculino, né? Eu quero que seja feita a marcação homem a homem. Como que as meninas se veem nesse contexto? Invisibilizadas. Opa, estou no lugar errado. Esse jogo não é para mim, né? Então, a linguagem docente ela é muito importante e quando a gente pensa na teoria da performatividade da Judith Butler, ela aponta: o discurso constitui o gênero. A linguagem reiterada, usada repetidas vezes, né, constrói sujeitos. Então, quando eu, como professor, só me dirijo à minha turma no masculino, eu ensino jogos usando termos no masculino, eu só chamo os meninos para escolher as equipes, eu só chamo um menino para executar um movimento para demonstrar para a turma depois fazer, eu estou invisibilizando as meninas, eu estou dizendo para elas, olha, vocês são coadjuvantes, o meu objeto de atenção são eles, né? E não à toa, por conta dessa linguagem tão centrada nos meninos, a gente tem um currículo de educação física escolar que privilegia os meninos, que elege conteúdos, principalmente os esportes coletivos, em que eles são mais bem-sucedidos do ponto de vista motor, porque são socializados de maneira diferente da que elas são socializadas. Enquanto eles são estimulados a ir para a rua brincar com bola, a qualquer horário, elas são protegidas dentro de casa e são estimuladas a brincar dentro de casa. E, às vezes, brincar dentro de casa com atividades que as ensinam a se tornar mulheres. É a cozinha miniatura, é o bebê que troca a fralda, é o bebê que se alimenta, é o bebê que faz xixi, tem que trocar a fralda. Então, a gente tem que problematizar essas questões, quando a gente fala em coeducação, desde a educação infantil. Porque a escola de educação infantil já bota lá a chamadinha com o nome das crianças em azul, os meninos, e em rosa, as meninas. Né? E, às vezes, nós não estamos na educação infantil. Licenciados e licenciadas em educação física, às vezes, não atuam ainda na educação infantil em muitas redes de ensino. Então, essas crianças já chegam do 1º ao 5º ano com uma série de estereótipos de gênero cristalizados. Porque de 0 a 6 anos, quando aquele menino vai lá na caixa de brinquedo das meninas e pega uma boneca, a professora vai lá, tira da mão dele e diz, não, esse brinquedo é de menina, você não deve brincar com ele. A caixa de brinquedo dos meninos é aquela ali. Né? Então, assim, é um desafio cotidiano. E, às vezes, a gente trabalha com uma turma durante um ano inteiro, desconstrói um pouco esses estereótipos e, no ano seguinte, a gente não está com essa turma mais. A gente pega uma outra turma, que vem de um outro docente, com outras questões, e começa tudo de novo. Então, é um grande desafio. Nossa, ouvi. Não sei se eu incentivei o Diego ou se eu desesperei o Diego agora. Olha, eu vou te dizer que você incentivou a todos nós, porque
são coisas importantes mesmo para a gente refletir, né? Porque quando a gente chega nesses espaços, e a escola como esse espaço e a função social da escola, são pequenas grandes coisas, né? Que elas precisam ser olhadas e com esse olhar crítico e sensível, né? São as sensibilidades para essa nossa formação. Fabiana, a gente te agradece demais, foi super prazeroso estar com você aqui. A gente tem manifestações aqui no chat, né, das pessoas elogiando a sua fala, dizendo que estão animadas. Aqui o Murilo fala que está super animado, é graduando também aí, super animado para fazer sua disciplina. Eu também estou super animada para conhecer sua disciplina, porque é muito importante, né, a gente pensar essa relação, principalmente na formação de professores e professoras. Fabiano, então, em nome do Oricolé, a gente te agradece demais essa possibilidade, né? Agradecemos a todos e todas e todes aqui presentes também, e que venham outros, né? Outros Orico Online, para a gente poder discutir temáticas tão caras e importantes, né? E eu acredito que dia 30, a gente consiga fazer isso na perspectiva das grandes mudanças, né, e principalmente nas mudanças curriculares, né, nas mudanças dessas nossas diretrizes. Sim. Muitíssimo obrigada, viu, Fabiano? Se você quiser aí finalizar aqui a sua fala, fica à vontade. Tá bom. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final, né? Infelizmente, hoje a gente teve um quórum menor do que semana passada, mas eu achei as perguntas super pertinentes, né? Queria agradecer a Marcília, a Luísa, por ter passado os slides. Eu coloquei ali no chat o endereço do grupo de pesquisa que eu coordeno lá na UF. Com a pandemia, a gente começou a fazer mais atividades remotas, né? Só que a gente não grava essas atividades, mas, assim, a Silvana já esteve presente, a Ludmila Mourão, enfim, um pessoal bastante bacana aí dos estudos de gênero. Tem algumas leituras que a gente já fez e debateu no grupo que tem lá, então quem tiver interesse, né, tem lá os textos todos que a gente debate desde 2018, e, enfim, foi mais uma oportunidade de troca. Eu que agradeço, porque vocês são da área dos estudos de lazer e fizeram um convite para ouvir sobre uma outra temática, né? Eu tenho algumas reflexões em relação a gênero e lazer também, desde a época da educação básica, né? Eu me lembro, eu fiz um projeto com 6 turmas de ensino médio, lá na década de 90, eles mapearam as áreas de lazer da cidade para a prática de atividade física, fizeram um questionário e aplicaram mais de 400 questionários nos moradores e moradoras que usavam essas áreas, né? Isso foi em 96, 97. E a gente identificou que elas são predominantemente usadas por homens adultos ou meninos adolescentes. E as mulheres, quando estão nessas áreas de lazer, geralmente elas estão nos parquinhos infantis cuidando dos filhos, né? Então, a coisa do cuidado como algo associado ao feminino, né? A coisa da dupla jornada ou tripla jornada, né? E a geografia do espaço de lazer, né? Ninguém me perguntou de lazer, agora eu estou falando um pouquinho, né? A geografia das áreas públicas de lazer, como elas privilegiam os interesses dos homens e não da comunidade que está ali ao redor. Geralmente, obviamente, vocês devem ter inúmeros estudos sobre isso, mas nem sempre as áreas de lazer são construídas com base nos interesses da comunidade que está ao seu redor, né? Então, muitas vezes, essas áreas, quando são para a prática de atividade física, tem uma quadra com uma marcação só de futsal, exercícios de ginástica que, prioritariamente, os homens é que se interessam, como barras, paralelas, etc., né? E um parquinho infantil, que é onde as mulheres vão, porque acompanham os filhos que precisam de cuidado, né? Então, assim, isso é tema de estudo, deve ter já estudos de lazer que já façam essa reflexão, usando o gênero como uma categoria de análise aí, né? Mas fica aí a minha gratidão, agradecimento por essa oportunidade de troca com todo mundo, tá bom? Obrigada a você, viu, Fabiano? Obrigada a todos, então, todas e todos aqui. E sigam lá também, né, para além do grupo
liderado pelo professor Fabiano. Sigam também o Oricolé, e essa ação aqui do Oricoline vai também estar disponibilizada lá nas nossas redes, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se, e vamos lá esperançar, né, gente? Vamos esperançar, tudo há de mudar, tudo há de mudar. Grande beijo. Tchau, pessoal. Beijo, beijo, Aline. Tchau, tchau.